Estamos explorando um conjunto bem conhecido de ensinamentos de Jesus, chamado de Sermão do Monte. Jesus passava a maior parte de seu tempo com as pessoas pobres e insignificantes de sua época e afirmou que Deus estava começando a resgatar o mundo por meio dele e dessas pessoas. Deus estava resgatando o mundo de quê? É um resgate do tipo de mundo que criamos com o nosso egoísmo e nosso desprezo pelos outros que leva à violência. E é um resgate para vivermos em comunidades de pleno amor e respeito. Jesus descreveu esse modo de vida usando uma palavra bíblica antiga, justiça. Uma pessoa justa é alguém que está sempre buscando fazer o que é certo para Deus e para os outros. Jesus disse que aqueles que vivem dessa maneira entrarão no reino dos céus. Entendi, mas a vida é uma bagunça. Como podemos sequer saber o que significa fazer o certo para todos em qualquer situação? Essa é a questão. Precisamos nos lembrar que Jesus era um israelita e o povo de Israel tinha uma resposta específica, simples e profunda para essa pergunta. Para fazer o que é certo para Deus e para as pessoas, é preciso aprender a sabedoria de Deus. E como eu posso alcançar a sabedoria de Deus? Bom, para os israelitas, você encontra a sabedoria de Deus meditando em suas escrituras, que são chamadas de Torá e Profetas. A Torá. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso. Em hebraico, Torá significa ensinamento, mas muitas vezes a palavra é traduzida nas Bíblias como a lei. Mas esses livros não são apenas leis. Isso mesmo. A Torá é uma história sobre o plano de Deus de se unir aos seres humanos para governar o mundo. E quando os seres humanos destroem essa parceria com sua estupidez e violência, Deus inicia um plano de resgate. Primeiro escolhe e resgata os israelitas. Em seguida, os convida a um relacionamento de aliança. Verdade. A história de Moisés no Monte Sinai. E é aí que eles recebem todos esses mandamentos para seguir. E depois da Torá, vêm os profetas, que continuam a história. Eles mostram como Israel falhou em viver pela sabedoria de Deus ao violar esses mandamentos. Mas eles também escreveram poesias sobre como esse fracasso não foi o fim de tudo. Deus iria fazer essa parceria acontecer. Para Jesus e seu povo, a Torá e os profetas revelam a sabedoria de Deus a qualquer um que medite sobre eles dia e noite. Tá, mas vamos voltar naquela parte dos mandamentos? Como encontrar a sabedoria de Deus em um código de lei antigo? As leis da Torá eram antigas até mesmo para Jesus, pois foram dadas centenas de anos antes, quando os israelitas podiam viver livres em sua própria terra. Mas no tempo de Jesus, as terras eram ocupadas pelos romanos. Eles nem mesmo podiam seguir muitas das leis como foram originalmente estabelecidas. Então isso é problemático. E além disso, as 613 leis da Torá não são um livro de regras tão abrangente. E assim surgiram mestres da Torá, chamados escribas e fariseus, que preenchiam as lacunas, discernindo a sabedoria de Deus nas leis para aplicá-la a outras áreas da vida. Por exemplo, a Torá dizia que os israelitas deveriam parar de trabalhar um dia por semana. Tá, mas o que conta como trabalho? Bom, na verdade, a Torá não dá uma definição completa. Assim, os escribas estudavam as escrituras e forneciam uma lista abrangente que as pessoas pudessem seguir. Eles estão aplicando a sabedoria de Deus à vida cotidiana para que pudessem praticar a justiça diante de Deus e dos outros. Isso. Mas os mestres de Israel nem sempre concordavam uns com os outros e Jesus muitas vezes entrava nesses debates, às vezes concordando e outras vezes discordando dos escribas e fariseus. E isso os deixava preocupados. Talvez Jesus não leve a Torá e os profetas a sério o suficiente. E então Jesus responde a essa preocupação no Sermão do Monte, quando diz: "Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas completar." Como assim Jesus veio para completar a Torá e os profetas? Precisamos nos lembrar que as Escrituras contam a história do plano de Deus de se unir a Israel e a toda a humanidade para governar o mundo. E Jesus afirmou que estava levando essa história adiante, mostrando como ser justo e viver segundo a sabedoria de Deus. É uma afirmação e tanto. Jesus até disse que sua visão de justiça estava mais alinhada com a sabedoria de Deus do que a de qualquer outra pessoa em sua época. Ele disse: "Se a justiça de vocês não for muito superior à dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus." Isso é bem intenso. Pois é. Mas, como veremos, Jesus está oferecendo uma visão ousada e bela da vida humana. Como construir comunidades saudáveis e restaurar relacionamentos quebrados e como transformar hostilidade em honra e respeito. Isso é ótimo, mas você pode me dar um exemplo? Na verdade, Jesus vai fazer exatamente isso em 6 estudos de caso.
Ele vai citar um mandamento da Torá em cada caso e explicar como esse mandamento revela a sabedoria de Deus para que possamos aprender a amar a Deus consistentemente e fazer o que é certo para o nosso próximo. Acabamos de ver essa sessão do Sermão do Monte. É uma introdução a toda essa seção do meio. Na qual Jesus descreve a vida de uma comunidade justa que está aprendendo a viver pela sabedoria de Deus. A seguir, veremos os 3 primeiros estudos de caso, nos quais Jesus mostra o que é ser verdadeiramente justo em nossos relacionamentos mais difíceis.